Estudo sobre RPG e educação, parte 2. Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à parte 2 do nosso estudo sobre RPG e educação. Mas antes da gente começar, só lembrando, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kindle Unlimited e garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. O link está aqui na descrição. E se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos de outras formas, considere curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de quando saírem novos vídeos. E também nós temos um recado do pessoal do Encontro Científico do Dia do Brincar. Dá uma olhada aí. Se você não for, só você não vai. eu vou, tu vai. No dia 23 e 24 de maio, Na Unifanor, o terceiro encontro científico do Dia Internacional do Brincar. vem! E aí, pessoal, então depois desse recado maravilhoso, vamos lá. No último vídeo, nós falamos sobre estudos acerca de RPG e educação focados em professores e professoras. Mas você, que é pesquisador e é pesquisadora, e deseja aí realizar seus estudos sobre RPG e educação, mas não está no espaço de sala de aula, você é de fora, você é um outsider. Bem, o que acontece? A ideia principal do RPG é contar histórias colaborativas, né? Um grupo que se reúne para contar histórias colaborativas. O jogo em si, os livros de RPG, eles são muito da regra. Eles vão dar as regras do jogo, um pouco sobre a temática do jogo, mas no espaço de sala de aula, o que acontece? Aplicar um jogo de RPG é uma atividade um pouco complexa. Você pode criar um macro-jogo, um jogo que todos joguem juntos. E aí nós estamos falando de sala de aula com 40, 50 estudantes. Isso torna muito complicado. Então, você como pesquisador, você como pesquisadora, tende a olhar o uso do RPG em sala de aula para além da didática, para além dos temas, como um fenômeno social, onde pessoas se reúnem para contar histórias. No entanto, como estamos dentro do espaço de sala de aula, a gente tem uma finalidade educativa. Pelo menos isso é o que a gente presume em primeiro momento. E essa pode ser uma das coisas que é analisada dentro do seu estudo. Então, se a gente tomar pelo nível básico, o que é que o RPG necessita? Pessoas e um sistema de jogo. Tirando por base o sistema de jogo, essa já é a primeira coisa que você pesquisador, que você pesquisadora, pode observar. Qual o sistema de jogo que as pessoas escolhem? Como os professores e professoras escolheram esse sistema de jogo? Por que esse e não esse? Como funciona esse sistema de jogo? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é, como você é de fora, analisar qual é o sistema que vai mediar as relações do jogar, as relações até do brincar. É interessante você compreender como funciona o sistema de jogo e descrever isso muito bem dentro do seu trabalho científico. Uma obra que eu sempre recomendo bastante é essa coleçãozinha aqui, As Regras do Jogo, da Kate Salen e do Eric Zimmerman. Né? São 4 volumes aqui, né? Tem muita coisa. Você que é pesquisador, você que é pesquisadora, que é um tesouro, está toda em português pela editora Blanchard. Se você quer analisar um sistema de jogo, a primeira coisa a compreender quais são os constitutivos do sistema de jogo. E aqui é interessante que a Kate Salen e o Eric Zimmerman vão falar do quê? Interação lúdica significativa, que basicamente é a interação entre jogadores e o sistema, entre jogadoras e a narrativa que é proposta. Então, para uma análise de sistema de jogo, né, só para a gente começar o estudo, é ideal você utilizar, né, conceitos aqui que estão nessa coleção. E é claro, essa coleção aqui vem trazer um histórico
da pesquisa com jogos, os principais estudos, as principais teorias e os principais conceitos de jogos. Tem mais? Tem, mas essa é uma excelente base. Então vamos lá. Você que está interessado em analisar o RPG como um universo possível dentro das interações pedagógicas, tem de ter em mente também o quê? Além do funcionamento desse sistema, como as pessoas interagem, quem é o público desse jogo de RPG. E aí, se você já descreveu o sistema, uma outra parte é descrever quem são os participantes, as participantes. E aí, vai exigir de você o quê? Observação. Participar do espaço, observar, anotar, descrever, guardar um diáriozinho. Lembra que no vídeo anterior a gente falou sobre a necessidade de manter um diário lá com os acontecimentos, as suas hipóteses, os seus entendimentos sobre a realidade que você está investigando? Esse é o processo de observação participante. Então, para compreender como se dão as relações naquele espaço, já que você quer analisar o jogo dentro do espaço de sala de aula e o jogo exige interação entre as pessoas, você tem que minimamente conhecer as pessoas e dentro do seu trabalho descrever, explicar um pouco, analisar um pouco das relações dentro daquele microcosmos, daquele espaço de sala de aula. E se eu falei microcosmos, vocês já estão ligados, né? Já estão ligadas que nós estamos falando de pesquisa qualitativa. Essa é uma forma de se fazer pesquisa com RPG. Né? Se a gente está tratando do espaço de sala de aula e quer analisar o fenômeno RPG como um possível fenômeno educativo, então a ideia de se trabalhar com métodos qualitativos e imergir dentro do contexto é muito interessante. Você, como observador, como observadora privilegiada do fenômeno, você vai poder utilizar diversas lentes para analisar isso. A gente falou, por exemplo, das lentes do Game Designer, né? Da coleção A Regra do Jogo. Mas, por exemplo, quando o sistema está escolhido, o professor, a professora tem objetivos educacionais estabelecidos e esses objetivos são super interessantes para uma análise que, por exemplo, pode responder a pergunta: por que o professor, por que a professora escolhe o RPG como instrumento didático no seu espaço de sala de aula? Então, para além disso, você tem ainda a interação entre as pessoas para contar a história. E aí, uma interação possível, uma proposta de pesquisa possível é pensar como, né, em uma mesma história, né, geralmente o que nós professores e professoras vamos fazer? Nós criamos uma história, né, que vai ser narrada no espaço de sala de aula. É a mesma história para todo mundo. Mas o que acontece? Nós somos completamente diferentes uns dos outros. As formas como nós racionalizamos para chegar numa determinada conclusão, numa determinada resolução de problema, são altamente diferentes, certo? Vai depender muito da nossa formação como ser humano, certo? Da nossa história de vida e formação. E aí o que acontece? Uma outra proposta de análise possível, né, é analisar o quê? Como uma mesma história pode ter múltiplas interpretações, como pode ter múltiplos finais. Né? Como uma mesma história pode criar uma metanarrativa comum ou várias metanarrativas em vários pequenos grupos. No jogo de RPG, não é porque você tem uma história para contar, tem um pequeno roteiro que ajuda você a contar essa história, que ela sempre vai dar o mesmo resultado. Você está tratando com pessoas e pessoas são seres diversos. Então, existe uma possibilidade, uma diversidade, uma multiplicidade de resultados possíveis dentro de uma mesma história contada dentro da mesma linearidade. Uma vez que o jogo de RPG é um jogo criativo. As pessoas criam toda a contação de histórias. E aí, um método de análise interessante é você perceber como é que essas narrativas emergem em cada um dos grupos separados. Você assistir a partida, fazer a observação e anotar o que é que está acontecendo em cada ponto da história. Se você está trabalhando, digamos, com professora da sala de aula, está aplicando isso em 4 turmas, e aí dão 20 grupos de jogo, né? O professor escolhe fazer grupos separados, algumas estudantes vão ser os narradores, as narradoras, né? E ele vai supervisionar, ela vai supervisionar
a aplicação do RPG em sala de aula, um dito RPG pedagógico? Bem, se você fazer tantas observações, uma coisa interessante é você analisar como se diferencia a resolução das situações, problemas em diferentes grupos. E fazer essa análise, lembra que a gente falou que você tem que conhecer quem são as pessoas que participam do processo? Fazer essa análise levando em conta quem são as pessoas e um pouco da sua história de vida. Quem sabe, entrevistas, não só com a professora, mas entrevistar os estudantes também, né? Tanto no período anterior como posterior da aplicação do jogo, né? Compreendendo aí quais são as expectativas e como o jogo se desenvolveu, tanto observando como coletando aí as percepções que as pessoas têm sobre o ato de jogar o RPG. E aí, para você que está interessado nessa análise de como a narrativa emerge da história, né, nós podemos tratar de análise estrutural de rede. Sim! Como é que cada um dos problemas é resolvido? Você pode colocar, por exemplo, tem uma situação-problema e você vai, em cada grupo, anotar quais foram, né, as ideias que elas tiveram dentro dessa situação-problema e os desfechos que eles e elas alcançaram dentro das formas propostas de resolução. Para quem quer trabalhar com análise estrutural de redes, esse livrinho aqui do Vicente do Mathieu, ele é excelente, um livro base excelente para você compreender como pode ser feita uma análise estrutural de redes, né? A entrada da informação e as diversas saídas de informação. Então, se você tem uma situação problema e uma variedade de possibilidades é elencada, quais são as principais possibilidades, as que são mais elencadas? Enquanto maior a sua amostra, melhor é esse tipo de análise, para você compreender como emerge uma narrativa dentro de uma situação problema, para você fazer uma análise coletiva, certo? Da criatividade individual, da criatividade de cada grupo, tem uma ideia de entrada e saída de informação. É um pouco limitado, é um pouco generalista, mas é ideal para você compreender o panorama geral da história que está sendo contada e das possibilidades de resolução de situações e problemas dentro do jogo, no espaço de sala de aula. Então é isso, pessoal. Para você que é pesquisador, para você que é pesquisadora, que tem interesse em trabalhar com RPG e educação, analisar como ele está sendo aplicado nos espaços de sala de aula, observação participante, certo? Uma escuta sensível, compreender a relação que existe entre as pessoas, entender como é que funciona o sistema de RPG. Tudo isso é muito importante para a sua pesquisa, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seus comentários, dúvidas, sugestões. Nós queremos muito conversar com vocês. Qualquer coisa, aqui na descrição desse vídeo também tem os links para os livros que eu citei, certo? E vocês podem nos mandar um e-mail, todos os contatos estão aqui, certo? Na descrição do vídeo. Eu só tenho a agradecer a vocês, forte abraço e até a próxima!